pode? Como nós podemos estar aqui? E aí ele disse, eu vou fazer para vocês 10 perguntas. Me responda com toda sinceridade. E aí a gente conversa. Então, como esse livro, e essa história está no livro Contos e Pontos de Chico Xavier, e eu gostaria então de fazer a pergunta para todos nós analisarmos, né? Então esse emissário, esse anjo de Jesus chega perguntando 10 questões que eu gostaria que cada um analisasse dentro de si mesmo, se nós estamos fazendo isso, né? Porque quando chegar lá a gente já sabe quais são as perguntas. Olha que interessante, já teve alguém que contou. Então ele diz assim, primeira pergunta, e ele diz, respondei-me em sã consciência. Tá? Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? E eles responderam, não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Não. 3. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. 4. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. 5. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Tá difícil, né, gente, fazer tudo isso. 6. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelo que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. 8. Foste fiéis até o fim ao Pai? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Imagina, né? Eles só foram caindo, né, gente? Imagina, você respondendo isso. 10. Carregastes as cargas um dos outros? Não. Como então que vocês querem passar por uma nova etapa? Como então vocês querem reinar e já ver Jesus? Se nem os ensinamentos que ele veio nos ensinar vocês estão conseguindo seguir, como que vocês podem querer algo além, né? E aí o mensageiro, muito sereno, disse para eles, voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. E aí a gente fala da reencarnação, sublime oportunidade. É realmente uma sublime oportunidade que nós temos, porque vai levar muitas encarnações para nós começarmos a entender o que Jesus quis nos falar. E depois mais outras várias para nós começarmos a viver como ele viveu. Então, não querendo desanimar ninguém, mas cada encarnação que nós temos é essa sublime oportunidade de aprendizado no bem, nessa oportunidade de lidarmos uns com os outros. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Então, nós só vamos progredir reencarnando, né? É uma necessidade, é uma consequência, então, necessária, né, termos a reencarnação. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Como? Se nós não entendermos a reencarnação, qual é a diferença desses dois homens? Como pode um, né, tá lá ainda nas pedras, e aí aquele ali teve uma encarnação só e está ali, sentado numa sala, com um foguinho que é bem mais fácil de fazer, né? Como? Né? Sem esse acúmulo desse aprendizado de várias vidas. Mas algumas pessoas realmente não conseguem entender a reencarnação, ou veem a reencarnação como essa lei natural, né? Como essa lei de progresso. Então, eu resolvi procurar, porque para mim reencarnação simplesmente é. E às vezes tem pessoas, mesmo espíritas, que não acreditam ainda em reencarnação. E tudo bem. Aí eu comecei a procurar, mas o que as pessoas que não acreditam em reencarnação, quais são os pontos delas?
né? Perguntei para algumas pessoas, procurei online, o que as pessoas falam. Então, sobre reencarnação não é possível. Então, vou colocar aqui 3 argumentos contra a reencarnação. Não é para a gente sair discutindo com as pessoas, né? É para o nosso entendimento mesmo, entender como as outras pessoas veem, então, não ter reencarnação. O primeiro argumento que as pessoas dizem é o seguinte: se a reencarnação serve para o nosso aprendizado, então não faz o menor sentido esquecermos a vida passada. Vocês já ouviram isso? Muitas pessoas falam isso realmente, né? Mas se é para reencarnar, se é um aprendizado constante, como que nós vamos esquecer a vida passada? E aí a resposta, né, do Livro dos Espíritos, na 394. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas vidas anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário. E basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Então, se nós lembrássemos, seria assim terrível. A gente pode colocar como exemplo nós mesmos, nessa vida, não vamos pegar outra vida não. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende e não queremos mais lembrar. Algumas pessoas chegam, né, ao desespero de tirarem a própria vida por atos que cometeram e não querem mais lembrar. Aquele desespero de querer esquecer aquilo, de esquecer um sofrimento. Imagina se nós lembrássemos de todas as nossas vidas, sabendo que essa vida agora, essa encarnação, é o nosso melhor eu. Se esse é o meu melhor eu e tem erros que eu não gostaria muito de lembrar, queria colocar lá no esquecimento, que dirá se eu lembrasse de todas as vidas? Seria um sofrimento, né? Então, o que ele diz, ou poderia nos humilhar, ou nos exaltar. Já pensou, gente? Não, eu fui o rei de algum lugar, né? Olha só, fui eu, agora eu estou aqui, né? Tentando trabalhar com vocês, meus súditos. Já pensou, gente? Então, não daria certo. Mas Deus nos deixou claro essa voz da consciência e os nossos pendores instintivos. Nós sabemos, mais ou menos, né, de onde viemos, pelo que nós somos agora, pela consciência que nós temos agora, né? Segundo argumento. Como pode haver reencarnação se o número de humanos está aumentando? Já ouviram isso? Olha só, se no começo da Terra não tinha quase ninguém, aliás, Adão e tiro da costela, Eva, se só tinham 2 pessoas, como que pode reencarnar e ter tanta gente? Né? E a gente ouve isso, e realmente a quantidade de pessoas que tem no mundo agora, da onde saiu essas pessoas? Faz sentido para quem não acredita em reencarnação. Mas aí nós buscamos outro princípio, então, né, para responder essa questão. Outro princípio, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus povoou de seres vivos os mundos. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, imagina agora, por isso que eu digo, a gente não está aqui usando nessas explicações para falar com alguém. Imagina alguém que não acredita nem em reencarnação, a gente vai falar em pluralidade de mundos habitados. Né? Aí pronto, a pessoa fala interna mesmo, porque aí já não tem mais jeito. Então, para nós sabemos que não é possível, e agora até os cientistas mesmos vêm dizer que não é possível ter vida só na Terra, né, gente? Cada vez que mostra, né, como a gente está tão pequenininho, não é possível. Então, há esse intercâmbio, né, de pessoas vindo de um planeta para o outro. Nós sabemos que até na Terra mesmo, de desencarnados em relações que está ligada à Terra, o número de desencarnados é 3 vezes maior do que encarnados. Então, só aí já tem bastante espíritos, né? Contando com de outros planetas, então aumenta esse número, né? Então, a gente vê esse aumento. Terceiro argumento. Reencarnação é coisa de espírita. Nem vamos comentar sobre isso. A pessoa não quer nem pensar. Não, reencarnação, esquece, não quero pensar sobre isso, né? Mas, olha que interessante. No começo, quando Kardec estava lá, né, codificando as obras, é dito, não é novo, dizem alguns.
o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E aí Kardec diz, nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Agora, algumas pessoas vão dizer reencarnação é coisa de espíritas, e na época de Kardec, algumas pessoas diziam, isso não é de espírita, não. Né? Já é dito há mais tempo. Mas Kardec sempre falou, e os espíritos sempre falaram. A doutrina espírita não veio trazer nada de novo. Ela só veio relembrar ensinamentos que estão conosco, né? Desde, né? Então, nós vamos ver a reencarnação sendo falada várias vezes, né? Então, realmente não é de espírita, né? Reencarnação não é de espírita, mas, novamente, é só para a gente entender como pensam as pessoas que não acreditam em reencarnação, né? Agora, para nós espíritas, com a lei da reencarnação, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Aí tem um entendimento tão maior do que por que o sofrimento, por que as diferenças, né? Então, a doutrina vai explicar as diferenças da posição social, né? Não a doutrina, a reencarnação, né? As mortes prematuras, que sem a reencarnação tornaria inúteis a alma as existências breves, né? Seria inútil. Por que uma criança morre, né? Nasceu, morreu, e aí seria inútil, né? A desigualdade de aptidões intelectuais e morais. Como pode haver essa diferença? Então, a lei de reencarnação vai explicar isso, né? O espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, traz, ao nascer, o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, nós vamos acumulando, né, esses ensinamentos, a moral que aprendemos, tudo que temos que aprender ou passar numa vida. É preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhes são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Gente, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados é um prêmio. Que nós precisamos sair falando disso realmente, né? Hoje o número de suicídio aumenta de uma maneira alarmante, num prêmio que é estarmos aqui encarnados, né? Então, nós precisamos informar. Como que nós informamos isso? Como nós já falamos, não adianta sair pregando, né? Mas através do nosso exemplo, amando a vida, respeitando a vida, né? Às vezes a pessoa vê alguém com muito, né, aquele positivismo e tudo, e a pessoa, será que tem mais alguma coisa? Então eu vou lá ver do que a pessoa está falando, né? Para a gente ver, para um animar os outros a seguirmos, né? Porque Deus dá essa encarnação como um prêmio realmente. Justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, há uma justiça, né? A reencarnação traz essa justiça. É a única ideia, então, que formamos de justiça de Deus para com os homens. Né? Já pensou, gente? Erramos, vamos para o inferno e nunca mais podemos resgatar os nossos erros, né? Isso seria justo da parte de Deus? Não. Então, Deus realmente nos dá esse meio de voltarmos, de tentarmos, de buscarmos subir. O esforço é nosso, mas nós temos essa oportunidade, né? Só que aí, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-la para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Chegamos lá, pedimos a encarnação, né? As pessoas que dizem não pedir para nascer, pedimos não, imploramos para nascer. E aí chegamos aqui. É mais ou menos a ideia que a gente tem de ano novo, né? Vai começar o ano, eu vou mudar a vida, eu prometo tudo, eu vou modificar tudo, eu vou fazer tudo melhor agora, né? Só que aí entra o ano.
Aí você vê que o ano está igualzinho o outro dia, a mesma coisa, não mudou tanto. E é mais ou menos isso. E a gente desanima, a gente acha que está difícil demais. Né? Pedi um monte de provas e agora não consigo. E aí, então, para a nossa reflexão, um minutinho aqui para nós pensarmos, então, né? Não precisa responder, mas cada um pense consigo. Em que posição nos encontramos? Qual é a nossa posição agora? Nós estamos valorizando, né, essa reencarnação, essa oportunidade? Ou realmente nós estamos desanimados? Porque as notícias, porque o que está acontecendo, porque a minha vida não foi como eu planejei, né? Onde eu estou? E cada dia a gente sabe que às vezes a gente está ali no de baixo, né? Meio assim, peraí que eu vou sentar na escada. Tem dia que eu falo, não, peraí que eu vou tentar subir, né? Então a gente tem que fazer esse esforço. E quando estiver difícil, porque todo mundo passa por esses momentos que está difícil, né? Chama alguém, pede ajuda. É isso que nós precisamos fazer, porque às vezes está difícil demais. Pede ajuda para alguém, né? E diz, olha, não estou conseguindo. Né? Não é vergonha pedir ajuda. Né? Me ajuda aqui, estou precisando de um amigo, estou precisando de uma conversa, estou precisando de alguém nesse momento. Então, é muito importante nós fazermos isso, porque realmente a gente faz aquele esforço para subir, mas de vez em quando, né? Damos aquela sentadinha e estou cansando, né? A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Então, o que esse texto vem dizer, né, na Gênese, que foi dito, o Cristo falou, mas não falou muito sobre a reencarnação. Então, ficou sendo uma das leis, né, para o Espiritismo revelar, uma das mais importantes, porque não foi tão falado. Mas olha que interessante, em João, né, no capítulo 3, de 1 a 12, Jesus fala sobre reencarnação. Ele fala, né, Nicodemos, que era um senador dos judeus, pergunta a Jesus, como pode um homem já velho nascer de novo? E Jesus responde, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta, como pode isso fazer-se? E Jesus responde, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Se não me credes quando falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? Jesus aqui nos dá a lição que é para todos nós, não é só para Nicodemos. Ele pega então, né, um senador dos judeus, um mestre em Israel, e tenta explicar. Se um mestre, naquela época, não conseguia entender, como que ele ia falar abertamente? Como ele ia falar para o povo? Não tinha como, né? Se você não entende nem as coisas da terra, como que eu vou te falar as dos céus? Então é como se Jesus falasse, espera um pouco, né? Nós vamos mandar pessoas para falar sobre isso mais tarde. E aí vocês vão entender. Por enquanto, não dá. Por enquanto vai ficar só aqui. Mas ele falou um pouquinho, né? Ele então menciona. Algumas pessoas vão chegar até a dizer, né, e novamente, aqui a gente não vai discutir com as pessoas que têm um outro entendimento, acha que é o batismo de que estava sendo falado, né, o renascer da água. Não tem problema, porque cada um vai ter o seu entendimento ao seu tempo. Né? Não quer dizer que essa lei não vai existir só porque eu não acredito. Né? Se eu falar o sol não vai nascer amanhã, né, só porque eu não quero, ele vai continuar nascendo, né? Então, assim, não tem importância as pessoas falarem não acredito, não é isso que eu quero acreditar, porque cada um tem seu tempo de entendimento, né? E às vezes a pessoa vive até melhor sem esse entendimento, né? Às vezes a gente tem esse entendimento e acaba deixando passar. E Emmanuel, então, faz uma comparação, contabilidade e destino. Ele faz uma comparação muito bonitinha. Sobre a reencarnação, ele compara com um banco. Então, chega uma pessoa, principalmente quando nós estamos com dificuldades financeiras, chegamos no banco,
né? Espero que ninguém tenha passado por isso aqui. O que nós pedimos no banco? Empréstimo. Não, você pode me emprestar, e o banco dá uns juros lá no alto. Ah, mas eu pago? Pode me dar, eu vou pegar, e vou fazer, e pode, né? E a gente promete mundos e fundos, porque a gente quer, a gente precisa daquele dinheiro, né? Daquele financiamento, que quer que nós queiramos, ou a dívida que nós tenhamos, e nós precisamos, e nós nos esforçamos. Chegamos lá e pedimos, e quando eles dão, né, nós temos que pagar as dívidas que temos. Então, Emmanuel diz, todos lutam e sofrem, condicionados aos regulamentos a que se sujeitam, trabalhando pela quitação que lhes devolverá o nome à respeitabilidade devida. Então, a pessoa pede o empréstimo e se esforça realmente para pagar, né, aquela dívida, porque não quer o nome sujo. É assim que a gente fala no Brasil, né, o nome no SPC que tinha, lembra? Então, nós não queremos, nem sei se tem mais aquilo, tem? Tem ainda, né? O pessoal colocava o nome lá. Então, assim, ninguém quer. A mesma coisa, então, vamos colocar o banco de Deus. Chegamos lá, gente, endividados. Ah, mas a gente está devendo, e prometemos mundos e fundos. Aí chegamos lá, olha, eu posso fazer. E aí, Emmanuel nos dá alguns exemplos. Vou colocar os exemplos. Há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões no círculo da economia terrestre. Então, alguns vão pedir a riqueza mesmo. Olha, Deus me dá a riqueza, eu vou lá, vou trabalhar. Há quem rogue penúria. Já pensou, gente? Penúria. Buscando aprender como se deve agir na fartura. Então, né, dessa vez eu preciso vir na penúria, gente, né, para aprender. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde. Então, há quem peça doenças, né, para valorizar a saúde que tem. Há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos. Então, a pessoa diz, não, eu posso vir com saúde que eu vou ajudar. Eu vou sair trabalhando, eu vou ajudar porque eu sou saudável, né? Então, vai e pede. Há quem exore mutilações. E exore aqui é implorar mesmo, né? Há quem exore mutilações e defeitos no campo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível. Então, algumas pessoas vão pedir realmente, né, deficiências físicas. Há quem advogue para si mesmo a concessão de harmonia corpórea para a realização de tarefas determinadas. Então, olha, me dá um corpo forte, né, que eu vou conseguir trabalhar, que eu vou fazer, né? Tudo lá no banco de Deus pedindo. Há quem se propõe a receber um cérebro claro e forte para servir os ignorantes. E aí chega aqui inteligente, né? Tem uns que fazem 1, 2, 3 faculdades porque quer fazer. E cadê a ajuda? Ele prometeu isso porque ele queria ajudar, né? E aí não consegue. Há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor. O que nós pedimos? Qual foi, né, quando nós chegamos lá para Deus, né, no caso os irmãos espirituais, a equipe que tem preparando as reencarnações, o que nós pedimos? E nós pedimos. Né? E o que nós estamos fazendo com o que nós pedimos? Né? É uma coisa assim que nós temos que realmente refletir cada um dentro de si mesmo. O que eu estou fazendo? Será que eu estou reclamando mais, né, e tenho bastante? O que eu estou fazendo? Há reencarnações que funcionam como drásticos. E esse drástico aqui até coloquei ali, né, o que significa a palavra. Purgantes que têm propriedades muito eficazes. Então, há reencarnações, gente, que é aquele remédio amargo mesmo. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Então, realmente, nós vamos ver pessoas reencarnando, né, que a gente fala, aquele ali está sofrendo, né? Aí tem uns que ainda falam assim, eu sofro, mas aquele ali está sofrendo, né? Porque a gente tem que colocar o nosso, né? Então, realmente, né, há reencarnações que você fala, meu Deus, né? Como é difícil. Mas, realmente, às vezes, pode ser a nossa, né? Não que eu acho que tem alguém daquele tão difícil, mas às vezes a gente acha, né? Será que eu estou recebendo aquele remédio amargo, mas que eu preciso tomar? Né? Vou dar aqui, então, alguns exemplos para a gente colocar um pouquinho, né,
em historinhas, isso tudo que a gente está falando de reencarnação, para ter esse entendimento, né? Às vezes nós sofremos, e claro que sofremos, né? Quando vemos alguém perder uma criança, né? Eu acho que a gente fala, não deve ter dor maior, né, de ver alguém perder um filho, principalmente quando está novinho, né? E a gente fala isso. Se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade vir passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele? Para que serviria isso, né? Então, nós temos o exemplo do menino Júlio, do livro Entre a Terra e o Céu. O menino, então, Júlio, está com 8 anos e morre afogado no mar. Né? Uma tristeza. E a mãe já tinha desencarnado, ele então vive com a irmã, a madrasta e o pai. E ele desencarna, então, aos 8 anos, fazendo, então, né, a madrasta não era tão apegada, mas o pai sofria, a irmã sofreu. Acontece todo um replanejamento, a família ainda está naquela mesma etapazinha, passa pouco tempo. E Júlio volta, agora, como filho do mesmo pai, mas da madrasta agora. Né? É feito todo um trabalho e ele então volta a reencarnar. Felicidade para a família, né? O nenenzinho. Antes de completar 1 ano, o Júlio tem problemas na garganta, desencarna novamente. Né, com menos de 1 ano. Aí você fala, meu Deus, não é possível, né? Essa família perder a 2ª criança em breve tempo. Mas a história de Júlio, né, o livro nos conta que Júlio havia sido um suicida. Júlio, há muito tempo atrás, havia então tomado um veneno e os amigos chegaram e conseguiram salvar a tempo, né, atingiu a garganta, mas ele não morreu. Passa um pouquinho, ele então se joga num rio e aí realmente morre, né? E o que acontece com Júlio? Sofre, né? Vai para lugares terríveis, aquela dor, sofrimento, até conseguir reencarnar. Quando ele reencarna, o que acontece? Ele morre afogado. Como que ele se matou? Afogado. Qual era o outro problema que ele tinha? A garganta. Por que que a garganta dele ficou prejudicada? Porque quando nós atentamos contra o nosso corpo, nós colocamos isso no nosso corpo espiritual, que se chama perispírito. Então fica marcado ali. Ele tinha esse problema, até no plano espiritual, depois que ele desencarna afogado, ele tem um problema na garganta, por isso ele reencarna tão rapidamente. Então, novamente, ele tem essa reencarnação para recuperar esse perispírito, porque com o choque ele consegue. História feliz, né? Vou contar, né? Júlio, então, vai reencarnar uma 3ª vez nessa mesma família, agora de novo, com o pai e a madrasta, para agora dar continuidade na vida dele, valorizando a vida um pouco mais. Olha que lindo, que sabedoria, né? Agora, quando nós só vemos a parte, morreu, o pai perdeu um filho, perdeu o 2º filho, a gente acha, nossa, né? Que provação que essa família tem. Quando nós vemos por esse ângulo espiritual, muda, né? A gente vê que tem realmente aí uma justiça divina. Então, não é só para sofrimento. Claro que vai ser uma provação para os pais e para o espírito reencarnante, que quer nascer de novo e está tendo essa reencarnação frustrada, mas há um objetivo, né? Há sempre um aprendizado. Diferenças sociais. Essa eu acho que a gente fala mais, né? Por que uns nascem ricos, né? Poxa, queria estar lá, né? Aí a gente fala. E eu sempre falo aqui nos estudos, né? Que na realidade nós somos muito ricos, financeiramente mesmo, materialmente. Porque se a gente comparar com a população mundial, ter uma casa, água encanada, né? E ter o conforto, aquecimento que nós temos, alimento todos os dias. Não falo nem mais de uma refeição por dia. Uma refeição por dia, porque a maior parte da população não tem. É incrível isso, né? Então, nós, financeiramente, materialmente, nós somos ricos, a gente tem que lembrar disso. Mas, quando nos comparamos com outras pessoas que têm mais, sou pobre, né? Mas por que das diferenças, então, sociais? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas,
pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, quando nós tivermos esse entendimento da reencarnação, nós vamos respeitar muito mais uns aos outros. Se hoje eu sou chefe, amanhã eu sou o empregado. Se hoje eu sou empregado, amanhã eu posso ser chefe. Cada um na sua função vai entender, então, que nós temos que respeitar um ao outro, porque cada um tem a sua função. Algumas pessoas vão dizer, isso aí é justificativa, realmente, né? Porque não tem nada e vai falar que depois eu vou nascer pobre mesmo, né? Mas essa análise tem que ser nossa, conosco mesmo, sobre aonde eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, quais são as oportunidades que estão sendo me dadas, eu estou aproveitando isso, né? Porque todos vão passar por todos, né? E o exemplo que eu trago disso é de Eustáquio. Eustáquio, né, o nome do livro é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Nesse livro é narrado, então, 17 reencarnações de Eustáquio. A primeira como general muito violento, que vai para as guerras, saqueia cidades, arrasa aqueles povoados, né? E morre, então, em batalha. Quando ele desencarna, passa um tempo, sofre e está sendo preparado para reencarnar novamente, ele vai lá ver o planejamento dele. Aí ele diz assim, como vai ser a minha próxima vida? Aí dizem, você vai nascer pobre. Aí ele diz, pobre não. Pelo amor de Deus, sério, gente. Pobre não, eu não vou conseguir. Eu vou falir. Se eu nascer pobre, eu vou falir. Aí eles dizem, não, você vai ter que nascer, porque a riqueza não está funcionando com você, né? Você pega o poder, não está dando, você vai ter que ter essa prova. Aí a mãe dele, que era a mãe dele quando ele era Eustáquio, fala, meu filho, vamos lá, eu vou reencarnar. Ela nem precisava reencarnar. Eu vou reencarnar com você, para você conseguir, né? Vamos lá. E realmente, né? Eustáquio não consegue, ele reencarna homem, mulher, pobre, rico, no poder, sem poder, mas ele não consegue. Depois, quando já vai chegando mais para o finalzinho do livro, tem uma das reencarnações que vai haver o planejamento dele, e ele fala muito com poder na parte da religião, é uma tristeza realmente ver. Chega numa reencarnação que ele já está mais lúcido, aprendeu um pouco mais, ele diz assim, antes que falem o que ele vai ser, ele diz, eu só peço uma coisa, não me dê a prova da riqueza. Eu preciso ser pobre. Olha que interessante a mudança desse espírito. Eu sei que com dinheiro, quando eu tenho riqueza, eu não consigo passar por essa prova. Então, por favor, para eu me fortalecer, me deixe nascer pobre. Olha que interessante, né? Uma pessoa que implorou para não nascer pobre, agora pede para nascer pobre. Porque ele aprendeu que na riqueza ele realmente seria difícil. E ele vai, né, aprendendo e um dia vai aprender a lidar com a riqueza também, porque todos nós precisamos aprender a lidar com todos os setores da vida, né? E aí, quando nós falamos da lembrança da vida passada, e as lembranças da vida passada, e as pessoas que lembram da vida, como é isso? Como funciona? Saber quem eu fui, né? Pessoas que falam de lugares, dão, né, nomes, fatos reais. Como é isso, né? Os espíritos, quando encarnam, embora percam a consciência do que foram, guardam o sagrado patrimônio do saber e das virtudes que conquistaram nas passadas existências, o qual neles fica latente. Então, nós temos lembranças, as nossas lembranças são vagas, mas nós temos, todos nós temos. Até pelo que nós somos, né? Tem gente que fala assim, na vida passada eu fui isso, porque para agora gostar disso. Então, pessoas falam, comentam algumas coisas, né? E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né? Na questão 395, podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? E a resposta é, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Então, é dito, algumas pessoas vai ser dado sim a saber quem foram. E trazendo um exemplo, né, de uma pessoa que lembrava da reencarnação, foi Maria Januária Sinhá, no livro O Homem que Sabia Demais. É contada então a história dessa jovem que chega para a madrinha dela e diz, eu vou morrer.
E a madrinha diz, minha filha, de onde você tira isso? Não, você não pode morrer, você está tão jovem. Ela diz, não, me disseram, né? Eu ouvi os espíritos dizendo, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou voltar como sua filha. Ela diz, mas como? Passado um tempo ela morre, realmente. E passado um tempo, essa senhora fica grávida, realmente. E passado mais um tempo, a menina já falando, começa a comentar. Quando eu era assim, ela nasce agora como Marta, mas ela diz, quando eu era assim, eu fazia isso, eu conhecia essa pessoa, e várias provas, ela deu várias provas. Esse caso é um caso no Brasil, e foi, né, relatado naquele livro do E. Stevenson, 20 casos de reencarnação, né, um livro, ele é canadense, mas eu acho que foi editado aqui nos Estados Unidos, esse livro. Ele foi lá estudar esse caso de tantos detalhes que ela dava, então, de quem ela foi, né, e ter nascido quase dentro da mesma família. Aos 6 anos, Marta já parou de falar, então, de relatar as lembranças dela. E é o que os espíritos falam, né, o que a gente sabe, quando a criança chega aos 7 anos, ela fica mais aqui no corpo, né, chegou. Então, ela vai perdendo essas lembranças. Alguns vão lembrar até a vida adulta, mas normalmente o que acontece é, então, ficar, né, essa lembrança na parte infantil e ela realmente esquece. Um outro caso desses que acontece, que pode acontecer também, eu trouxe um exemplo do livro A Tragédia de Santa Maria. Nesse caso, a moça não sabe quem ela é, mas o pai dela sabe. Olha que interessante. Um fazendeiro tem, então, sua filha assassinada nessa fazenda chamada Santa Maria. Por isso é a tragédia de Santa Maria, né? E ele sofre muito. Naquela época, ele não sabia o que tinha acontecido, era uma filha única, né? E ele entra em desespero. Ele tem por amigo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, então, encarnado, é amigo desse senhor. E Bezerra já era espírita naquela época. Leva, então, porque ele está muito depressivo, leva, então, esse senhor para a casa dele, cuida dele, começa a falar da doutrina espírita, e ele se torna espírita e começa, então, a frequentar reuniões mediúnicas. E uma das reuniões mediúnicas, a moça vem e conversa com ele, pede que ele perdoe, né? E, passando um tempo dela aparecer para ele em reuniões, um dia ela fala que vai reencarnar. Ela vai reencarnar como uma parente distante dele, mas que vai reencarnar e ele vai reconhecê-la. Aí ela diz ainda, eu sei que você vai querer me deixar tudo que você tem, a fazenda, né, todos os bens e tudo, mas me faça um favor. Ponha no seu testamento, ninguém vai saber, né, quem é ela, mas ponha no seu testamento que só aos 25 anos eu poderei ter essa herança. E assim ele faz. Ninguém sabe, nem ela sabe, porque ele reconhece, ela nasce, ele já está bem de idade, ele desencarna, ela cresce sem saber nem que tinha essa herança. E aos 25 anos, chega um advogado e diz, você tem uma herança que essa pessoa deixou. Ela não sabia, né, quem era ela, o que ela precisava fazer, que ela tinha que voltar para aquela fazenda, mas então o pai deixa, ele sabia. Olha que interessante. Então há casos da pessoa poder saber quem é aquele espírito que está ali reencarnando, mas a própria pessoa não vai ter lembrança nenhuma. Né? Olha que interessante isso. Isso são poucos casos, né, gente, comparados ao total da população, vai ser mais difícil ter, né? Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem. Então, ganhar, né, esse corpo é uma bênção. Não é para a gente achar que é uma aventura. Muitas pessoas, e mesmo espíritas, às vezes chegam a dizer, mas, gente, se tem outra reencarnação, eu deixo para a próxima. Não, é nessa. A nossa responsabilidade é nessa. Então, nós temos que pegar o nosso barquinho e colocar ele na linhazinha certa, e colocar ele para caminhar. Se a gente der uma desviada, se tiver difícil, mas que a gente volte, que a gente leve essa encarnação muito a sério, porque é uma responsabilidade imensa. Né? Cada vez que nós deixarmos passar essa oportunidade que foi dada, nós vamos nos sentir com maiores dificuldades para passarmos para uma outra vida. Assim, os suicidas dizem que é
um sofrimento imenso, né? Claro que há casos e casos, tem seus agravantes e atenuantes, mas é uma dificuldade para recomeçar. Porque você imagina, eu quero tirar a minha vida para tirar essa dor que eu estou sentindo, mas eu aumento a dor que eu estou sentindo porque eu chego do outro lado e a vida não acabou. Né? Então, eu só agravei as minhas dificuldades. Então, realmente, receber esse corpo é uma bênção que nós temos que aproveitar mesmo, né? Eu estava lendo um texto, né? Quando eu estava preparando essa palestra, eu fui, né, que eu vou anotando tudo, vou imprimindo e vou anotando como que eu vou fazer, o que vai ter. E eu estava, então, no concerto da minha filha, que ela estava tocando violino, e aí cheguei cedo lá, e sabe quando você começa, peraí que eu vou levar alguma coisa para fazer, né? E estava lendo esse texto, e chega, então, uma família. E interessante isso, que eu cheguei e não tinha quase ninguém lá. E quando chega uma família, você para, né? Você está lá escrevendo, anotando. Aí chegou aquela família inteira, assim, eu olhei. Mas tinha tanta criança naquela família, tinha tanta gente na família, sentou, pegou aquela fila toda. Aí tá. Olhei assim, né? Aí sentou um jovenzinho perto de mim. Daqui a pouco, chega, e eu tentando ali estudar, mas dá aquela olhadinha. Daqui a pouco chega uma outra família, com muitas crianças também, né? E eu não, você olha assim e fala, ok, não vou nem tentar fazer quem é filho de quem aqui, porque, né? E aí chegou uma menina, e a família, elas se conheciam. Então, chega uma mocinha, que não deveria ter mais de 22 anos, e com uma criancinha no colo. E ela chega para esse rapazinho que está do meu lado, aí não dá para reparar, né? Não deixar de reparar. Ela disse, você conhece o meu Neil Foster? Gente, aquilo me doeu na alma. Aqui tem um sistema que chama Foster Kids, são crianças, não são dadas à adoção. Elas são deixadas com uma família. A família, para ficar com essas crianças, recebe um valor. Então, algumas famílias fazem disso uma profissão. Aí, na hora que eu olhei aquelas famílias com um monte de criancinha aqui, um monte de... É tudo foster. Aí, gente, mas me doeu tão profundamente ver aquela cena, porque para ela era um trabalho. E eu olhando aquela criança, lendo esse texto que eu vou colocar para vocês, eu falei, meu Deus, que dor, que dor. O que essa criança tem para ter que passar por isso, né? Porque ela poderia falar, você viu, né? A nova criança que eu peguei, que eu adotei. E tem uma coisa, gente. Se você decidir adotar essa criança, muitos nem podem, porque vão voltar para os pais. Mas se você pedir para adotar essas crianças, você perde a ajuda do governo. Então, e essa criança não pode ficar muito tempo na mesma casa. Elas são colocadas em outras casas enquanto não forem adotadas ou, de novo, aceitas pelos pais. Então, é uma tristeza. Claro que vai ter gente séria fazendo isso, mas a maior parte das pessoas pegam realmente, né? E é triste ver que as pessoas sabem disso, né? E continuam fazendo. É muito triste. E dói profundamente, apesar da gente saber, né? E aí, lendo esse texto, me tocou profundamente, né? Fora melhor que não existisse na terra pedintes e mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Seria bem melhor, realmente, né? Se não tivesse mendigos, se não tivesse pedintes. Mas é dito, a penúria, através da reencarnação, é um ensinamento que nos corrige os excessos. É nessas oportunidades, então, que nós vamos corrigir os excessos. Né? Se agora, nessa vida, eu deixo, né, me cedo muito, eu venho numa de penúria. Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e remédio. Seria tão melhor, né? A gente ver todo mundo saudável. Sem as doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as qualidades da alma. Olha que interessante. Então, precisamos dessas doenças no corpo para aprimorarmos as qualidades da alma. E aí é que mais me tocou, né? Fora melhor não enxergarmos crianças infelizes, suscitando angústia no lar, ou piedade na via pública. Meditemos nos ódios e aversões, e agradeceremos às leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através da reencarnação. E aí você vê, né, a gente vai vendo que, claro, eu até hoje faço oração por essa criancinha,
e por essas crianças, e pela moça que não tem nem consciência de que está ali, né, brincando com uma reencarnação. Mas, e os ódios nas famílias, né? É esse momento que nós temos de recuperar isso. É esse momento que nós temos que pegar essas pessoas que às vezes vêm na nossa família e a gente não consegue ter contato, e pelo menos começar a fazer oração. Se a gente não conseguir ter contato, que a gente faça oração. Porque nós vamos chegar a vir em condições tão difíceis, tão sofridas, né? Para aprendermos, é para aprendermos. Não é um sofrimento, né? Vamos sofrer para, né, a gente crescer. Não é isso. Não é, né, aqui uma apologia a sofrimento, mas é um aprendizado do porquê que acontece isso. E quando nós vemos essas pessoas, vamos fazer orações, né? Vamos nos perguntar, será que eu já estive nessa posição? Será que eu vou estar nessa posição? O que eu posso fazer de melhor? Como eu posso ser melhor? Né? Terra bendita. Terra, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros, e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que, um dia, possamos retribuir-te, de algum modo, os benefícios que nos tem prodigalizado através da reencarnação. Então, tudo que nós estamos vendo agora na Terra, de sofrimento, né? E está vindo um atrás do outro, né? Em todos os aspectos, que a gente não pense que nós somos vítimas. Nós nunca seremos vítimas. Tudo é aprendizado. Que a gente possa pegar essas lições e amar mais o próximo e tentar ser melhor. O homem deve, antes de tudo, aprender a se conhecer, a fim de clarear seu porvir. Para caminhar com passo firme, precisa saber para onde vai. Então é necessário a gente ter esse conhecimento de nós mesmos. E é isso que a doutrina espírita nos convoca. Não é a gente saber a doutrina, a reencarnação, para passar para os outros, mas é para nós mesmos. Porque nos conhecendo, saberemos para onde vamos, né? Então é um trabalho profundo, cada um consigo mesmo e um ajudando os outros. O dia em que estiver compenetrado da grandeza de sua função, o ser humano poderá melhor se desapegar daquilo que o diminui e rebaixa. Então nós temos um longo caminho realmente para a gente entender essa nossa grandeza, né? O que nós estamos fazendo aqui, a nossa importância, o que Deus nos dá, né, com essa bênção da reencarnação. A imortalidade se assemelha a uma cadeia sem fim e se desenrola para cada um de nós nas imensidades dos tempos. Cada existência é um elo que se religa, na frente e atrás. Há elos distintos, há vidas diferentes, mas solidárias entre si. O presente é a consequência do passado e a preparação do futuro. De degrau em degrau, o ser se eleva e cresce. Artesã do seu próprio destino, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho. Boa noite a todos. Muito obrigada.